não vou detalhar muito sobre o jogo em si, até porque o jogo foi quarta-feira, e enfim. Sim, e a gente sabe o resultado, sabe o que aconteceu. Foi 1-0 para o Bahia, né? O pênalti que gerou a vitória do tricolor de aço foi polêmica. E continua, vai ser por muito tempo, viu, amigo? Vai ser por muito tempo. Não tenha dúvida, porque o VAR foi chamado, houve na polêmica dentro do VAR, inclusive. Dentro do VAR. Inclusive, a gente vai trazer agora para vocês, a CBF, obviamente devido a toda a polêmica, enfim, divulgou um áudio do VAR em lance de pênalti marcado no jogo entre Paysandu e Bahia. A gente tá vendo aí os momentos do lance que gerou o pênalti. E a gente vai ler aqui a matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: o Bahia venceu o Paysandu por 1-0 na noite da última quarta-feira, dia 30, no estádio Mangueirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O único gol do tricolor saiu após um pênalti assinalado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo aos 38 minutos do primeiro tempo. Antes de ser validado, o lance contou com a intervenção do VAR. Nesta quinta-feira, dia 1º, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou os áudios da comunicação entre a equipe do VAR e Bruno Arleu, discutindo o lance em que o lateral direito bicolor Brian Borges entrou em contato com o lateral esquerdo Iago, do time visitante, dentro da área. Mas antes do lance do pênalti, foi analisado se Iago estava impedido. Descartada essa possibilidade, eles retornaram ao lance de contato dentro da área. A pessoa que estava no VAR, Hilbert Estevam da Silva, confirma ao árbitro Bruno Arleu sobre o pênalti. Aí, o que diz o texto do VAR? Tem um contato no pé esquerdo que impacta o atleta com a queda. Arleu, pênalti confirmado, ok? O Bruno Arleu disse, 100%? O VAR, 100%, Arleu. Temos um contato com a perna e que se desequilibra esse atleta impactando nele. Foi o que o trecho do áudio disse. No intervalo da partida, Nicolas, atacante e capitão do Paysandu, citou um lance na partida entre Maringá e Atlético Mineiro, também pela competição nacional, onde o time paranaense reclamou de um pênalti não marcado após um puxão de camisa, para criticar as interpretações de arbitragem e questionar o lance assinalado a favor do Bahia. Abre aspas. Futebol é um esporte de contato. No último jogo da Copa do Brasil, teve um cara puxando com uma força absurda, mas ele não deu pênalti. E realmente esticou tanto a camisa, fizeram até... Foi visível o negócio. Foi visível. Tanto que até a marca... Pode me colocar de volta, Marina. Fizeram mais ou menos assim. E até a marca de camisa fez até uma postagem debochando, falando que a nossa camisa é resistente e tudo mais. Até puxões. Até puxões, né? As interpretações têm que ter uma lógica, mas a partir do momento que tem uma decisão assim, na dúvida contra uma equipe grande, que é o Bahia, acaba cedendo e marcando a penalidade. Fecha aspas. Em coletiva realizada após a partida, o técnico Luizinho Lopes também comentou sobre o pênalti marcado contra o Papão, abre aspas. Respeito qualquer opinião, mas esse lance acontece 1 milhão de vezes em uma partida de futebol. Fomos lesados. Não houve alavanca, não houve nada. Lance normal, fecha aspas. E as reclamações não pararam por aí. Inclusive, algumas delas foram colocadas pelo árbitro na súmula. Segundo o Bruno Arleu, logo no intervalo da partida, ele ouviu de uma pessoa vestida com o uniforme do Paysandu as seguintes palavras. Abre aspas. Você tinha que ir lá ver. Tem tecnologia pra quê, seu safado ladrão? Fecha aspas. Quem disse isso? Pois é, eles não especificaram quem. Na verdade, a gente sabe quem foi, porque depois mostraram. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver. Mas segundo algumas postagens, seria o próprio Raul Aguilera. Falando... Roger Aguilera. O Roger, perdão, desculpem. O Roger Aguilera. O árbitro também relatou que, ao final da partida, outras pessoas com a camisa e credencial do Paysandu o procuraram de forma agressiva, citando que o time bicolor foi roubado, seguindo de palavras ofensivas. Nenhum dos citados, porém, foram identificados pela equipe de arbitragem. Então é isso, gente. Tá uma confusão generalizada, mas independente do que aconteceu, o Paysandu também não colaborou. Pois independente, já ia dizer isso, né? Ok, independente desse pênalti horroroso que cobraram aí, porque na verdade é uma polêmica gigantesca. Aliás, tem uma informação importante que o Pio colocou agora há pouco. Eu tô vendo aqui. Foi o Murilo, chefe de segurança do Paysandu, que deu aquela declaração. Pois agora, por que estavam dizendo que foi Roger, né? De repente, é para queimar o ele. Com certeza. É aquilo, né, gente? CBF sendo CBF. E pior que não foi nem a primeira polêmica, nem vai ser a última. Não, com certeza. Nessa fase da Copa do Brasil. Mas o que resta é acompanhar o que a gente já sabe, inclusive
inclusive que ontem, né, a delegação do Paysandu já foi para o Rio de Janeiro para jogar com Volta Redonda no próximo sábado, e teve torcedores na bronca que foram reclamar, que foram cobrar, e claro, o Paysandu precisa vencer mais do que nunca agora o Volta Redonda, que está na lanterna da Série B, para ver se dá um respiro. Dá um respiro e as pessoas começam a entender também, Rui, que em que pese eu não ser uma expert no assunto, mas eu leio e eu percebo o quanto esse Luizinho, né? Luizinho Lopes. Está meio perdido nesse time, sabe? Ele não consegue montar um time coeso. Às vezes varia tanto, né, os times. Não, ok, que pela quantidade de jogos, alguma vez vai ter que variar. Mas é tanta mudança, por exemplo, todas as vezes que tem jogo do Paysandu à noite, às vezes a gente faz live de cobertura. Cada jogo que a gente vê a escalação oficial é uma mudança diferente. Ou é Benítez, ou é Nicolas, ou se é aquilo. Realmente fica muito confuso. E a gente precisa comentar sobre por que isso é bom, por que isso é... Enfim, vamos atravessar? De qualquer forma, Rui, fica aqui a cobrança, sem dúvida. Fica a cobrança. Luizinho, ou você consegue entender que fazer essas mudanças todas que tu estás fazendo não está sendo eficaz, não está dando sendo eficaz. Muda, mano. Ou falando bom paraense, te esforça, senão tu sai. É o que o Neto colocou aqui. Luizinho anda repetitivo. Até nas desculpas. Exatamente, predileto. Exatamente. Você falou tudo, predileto. É aquilo. Tipo, não tem mais desculpa. O torcedor bicolor quer eficiência. E não tem. E não tem. Então, como é que você vai pedir paciência? Inclusive, a gente até leu aqui a notícia sobre pedir paciência. Inclusive, o que choveu de torcedor bicolor comentando no YouTube, quando eu publiquei o corte, o Luizinho não tem que ficar mais. Esse time já não tem mais eficiência. Então... Gente, a voz da torcida que tá ecoando, né? Enfim. O Vitor tá dizendo o seguinte: é mudar ou mudar. É isso, meu. É mudar ou mudar. Você tá